A paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede nesse momento poder estar aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições. Dessa feita é a lição de número 8 aí do último trimestre da CPAD do ano de 2018, aí o quarto trimestre, e a lição de hoje tem como título Encontrando o Nosso Próximo. Nós estaremos vendo aqui mais uma das parábolas de Jesus que vai estar nos ensinando sobre quem é o nosso próximo. Essa é uma parábola bastante conhecida, é uma parábola a partir da qual as pessoas têm feito muitas leituras, e nesse momento eu quero tão somente trabalhar com o sentido aqui da parábola dentro do texto bíblico, e é claro, fazendo as devidas aplicações à medida que nós estivermos aqui analisando essa parábola. Portanto, seja bem-vindo e eu espero em Deus que seja mais uma lição que possa estar edificando as nossas vidas espirituais. Então, o título aí da nossa lição é Encontrando o Nosso Próximo. O texto áureo da nossa lição está em Marcos capítulo 12, verso 33, que nos diz o seguinte: E quem amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, e mais do que a todos os holocaustos e sacrifícios. Que mais uma vez, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aqui nós temos um texto dentro de um contexto, um ensinamento de Jesus, que vai estar referindo exatamente em relação a amar o próximo. E aqui, pegando em primeiro momento, em primeira mão, fazendo a menção do amor que se deve ter a Deus, e esse amor a Deus também ele deve ser estendido para o próximo. Aí no livro de Marcos, que é o texto que nós lemos aí do nosso texto áureo, se você quiser acompanhar aí o contexto desse texto, Marcos capítulo de número 12, nós temos aí esse texto, o verso de número 33. Marcos 12, verso 33, que está exatamente mencionando aí quando líderes religiosos perguntam a Jesus sobre o grande mandamento. Aí do verso 28 ao verso 23, nós temos aí esse ensinamento. O verso 28 nos diz: Aproximou-se dele um dos escribas que eu tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí o verso 30. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então nós temos aqui Jesus, ele resumindo aqui o mandamento, quando ele expressa anteriormente que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele resume esse mandamento no amor. E esse mandamento, de fato, todos os mandamentos, Jesus resume apenas em um, que é o amor. E aqui ele retoma esse mandamento, resumindo dessa forma, ressignificando: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E aí ele resume que é uma subparte, poderíamos dizer, desse mandamento, que Jesus apresenta como sendo o segundo mandamento, mas nós vemos que há uma ligação direta com o primeiro mandamento, que exatamente Jesus resume a lei nesses dois mandamentos, mas que de fato são apenas um.
Então o segundo, no verso 31, ele diz: e o segundo semelhante a este, ou seja, igual a esse, parecido com este, é o que? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então nós temos aqui que Jesus está aqui então resumindo aqui o mandamento aqui no amor. E aí o verso 32. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E como com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Aí o verso 33. E que amá-lo de todo o coração, no caso aqui o escriba está dizendo, que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aí no 34 Jesus diz: e Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse a quem? A esse escriba: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então temos aqui Jesus resumindo os mandamentos em 2 mandamentos, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. Então, diante desse ensinamento de Jesus para esse líder religioso sobre o grande mandamento, como ele faz a pergunta, ele aproxima de Jesus e pergunta qual é o primeiro de todos os mandamentos. Jesus apresenta o amor como sendo uma síntese de todos os mandamentos. E agora nós temos então no Evangelho, aqui já no Evangelho de Marcos, é apresentado aqui esse texto que nós lemos, e nós vamos ver esse mesmo, vamos dizer assim, esse mesmo princípio do amar o próximo sendo retomado na leitura bíblica em classe que nós veremos logo mais. Então o que nós temos aqui nesse texto na resposta de Jesus. Jesus responde aqui o verso que é apresentado aqui no texto áureo, já é, vamos dizer assim, já é uma reflexão, uma retomada aqui no caso desse escriba, confirmando o que Jesus havia respondido, dizendo que de fato Jesus ele havia respondido bem, satisfatoriamente, que estava enaltecendo o amor como sendo o maior de todos os mandamentos, inclusive a ideia de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, sendo assim, o texto áureo ele encaixa dentro desse contexto. Então nós temos o quê? E que amá-lo de todo o coração, que é o que Jesus coloca aqui acima. Isso é bem interessante porque esse escriba ele é ensinado a partir da resposta que Jesus dá. Ele retoma essa resposta e ele já aprende o ensinamento, que é exatamente o que ele acrescenta no final. Ele retoma o que? O que Jesus havia dito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E aí o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí nesse momento, após esse ensinamento, o escriba ele vai dizer o quê? Muito bem, disseste bem que há um só Deus, não há outro além dele, que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. Ele está fazendo um resumo aqui dos 2 mandamentos que Jesus coloca, e ele diz o seguinte: e amar a si mesmo é mais, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todo, vale mais do que todos holocaustos e sacrifícios. Muito interessante essa conversa de Jesus com este escriba aqui registrado. Por quê? Porque exatamente ele vai, a partir da resposta que Jesus dá, resumindo toda a lei no amor, ele vai chegar a um entendimento que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, isso tem mais valor do que os holocaustos, do que qualquer sacrifício, coisa que ele muito bem conhecia enquanto escriba, ele muito bem conhecia ali dentro da lei. Então vamos analisar algumas partes dessa fala aqui, no caso desse escriba, a partir daquilo que Jesus lhe apresentou. Então ele nos diz o quê?
e que amá-lo quem? A Deus, amá-lo de todo o coração. Amá-lo que é o que Jesus coloca, amar a Deus de todo o coração. Então mostra aqui, o coração aqui, a gente sabe que é a palavra coração, como a palavra alma, como a palavra espírito, em diversos contextos na Bíblia vão aparecer com sentidos diferentes, mas sem estar se aprofundando na exegese de cada termo dentro desse ou de um contexto específico. Grosso modo, o que nós podemos ver aqui nesse primeiro momento, quando o texto coloca que devemos amar a Deus de todo o coração. Tomando o coração aqui como sendo, a princípio, o sentimento, a sede desse sentimento, simbolicamente, o coração tomado como essa representação do sentimento, uma vez que o coração em si ele é apenas um órgão que bombeia o corpo, o sangue para o corpo, ele não tem outra função a não ser esta, mas geralmente, metaforicamente falando, nós tomamos o coração como a sede do sentimento. Então aqui é a sede do amor, uma expressão de amor. Então nós podemos ver aqui que Jesus diz que devemos amar a Deus, ou que se deve amar a Deus com inteireza de coração. Amar com todo o sentimento, amar a Deus de todo o coração, ou seja, sem reserva. Está totalmente livre para amá-lo. Por quê? Porque ninguém pode amar outro ser ou outra pessoa se está presa a uma outra pessoa. Então o amor só pode amar quem é livre. Então nós temos aqui esse primeiro ensinamento de Jesus, que o amor a Deus, o mandamento do amor que nós devemos nutrir por Deus, ter por Deus, é um amor de todo o coração, de todo o sentimento. Então amar a Deus de todo o coração, depois vem de todo o entendimento. A ideia de entendimento aqui fala exatamente de razão. Ou seja, amar a Deus não é amar porque o meu pai ama, o meu pastor ou alguém, um líder religioso, diz que eu devo amar. Eu devo amar porque eu tenho consciência de que Deus me amou primeiro, de que eu sou devedor do amor a Deus e eu tenho motivos de sobra, razões de sobra para amá-lo. Isso é amar com entendimento, amar com racionalidade. Então o texto nos apresenta que deve-se amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a tua alma. Alma aqui pode estar falando de sentimento, pode estar falando daquilo que há de mais profundo do homem. A alma pode também ter o sentido do mais profundo do espírito do homem. Desde que, no caso, o cristão que vá ler esse texto, se ele for tricotomista, no caso aí crê na existência, nessa composição do homem, espírito, alma e corpo, ser tricotono, ele pode tomar alma nesse sentido de alma, ou no caso, se ele for dicotomista, ele pode tomar alma aqui como sendo o próprio espírito do homem. Mas o certo é que o texto fala, em primeiro momento, amar de todo o coração, todo o sentimento, amar com todo entendimento, com toda razão, e o próprio apóstolo Paulo fala de um culto racional que devemos prestar a Deus, amar de toda a alma, e aí vem amar de todas as tuas forças, ou seja, se entregar totalmente. Força aqui pode falar da disposição física, da energia, do talento, do labor, do serviço, da entrega total para Deus. Então, amar de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, desejar ao próximo tudo aquilo que você deseja para si mesmo. Ou seja, o mandamento aqui primeiro ensina que devemos amar a nós mesmos, uma vez que nós somos imagens de Deus, e que o mesmo amor que nós tivermos por nós, nós devemos também ter pelo nosso próximo. E aí o escriba aqui acrescenta. Então, aqui retomando, ele vai acrescentar o quê? Que tudo isso, o amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, aí ele coloca, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Se nós formos fazer uma análise, nós podemos observar, por exemplo,
A ideia aqui é sintetizando que o amor a Deus e ao próximo é mais do que qualquer holocausto ou sacrifício. Nós podemos perceber que eram duas modalidades de culto diante de Deus, que era exatamente o holocausto e o sacrifício. O que era o holocausto? O holocausto era exatamente uma forma de se oferecer a Deus uma oferenda, ali uma oferta, algo para Deus, e essa oferta ela tinha que ser totalmente queimada. Então esse era o sentido de holocausto. Era uma oferta, uma oferenda que ela deveria ser queimada por inteiro. Por inteiro, essa oferenda tinha que ser queimada no caso do holocausto. Então aqui o escriba está dizendo o quê? Que o amor a Deus e ao próximo vale mais do que essa oferta, do que essa oferenda que se oferecia sobre o altar e que era inteiramente queimada. Mas também ele diz que vale mais o amor, vale mais do que sacrifício. O que era então o sacrifício? Era exatamente uma outra modalidade de oferenda, onde partes da oferenda que era cortada em pedaços, essa oferenda, aquelas partes que não eram comestíveis, elas eram totalmente queimadas. E as partes que se podiam comer, elas eram comidas então por aqueles que oficiavam, no caso, diante do altar. Então temos aqui essa diferença entre o holocausto era totalmente consumido e no caso o sacrifício era consumido as partes que não eram comestíveis e aquelas que serviam de alimentação, elas então eram, no caso, consumidas, elas comia-se então essas partes. Essa diferença entre o holocausto e o sacrifício, e aqui no caso o escriba, ele aprende, ele afirma que o amor a Deus e ao próximo vale mais do que os holocaustos e do que os sacrifícios. Bem, a verdade prática da nossa lição nos apresenta: amar ao próximo inclui amar até mesmo aquele que nos aborrece, pois encontramos em Deus o maior exemplo de tal amor, que tal amor é possível. Então, que o texto está nos apresentando aqui que a ideia do amar ao próximo como a nós mesmos é você amar inclusive aqueles que te aborrecem. Por que amar inclusive os que nos aborrecem? Exatamente porque primeiro Deus nos amou e nós não éramos dignos do amor de Deus. Então a justificativa, as razões que nós temos para amar o próximo como a nós mesmos, é exatamente essas. Amar o próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de tal amor, de que tal amor é possível. Então, se amar o próximo é amar inclusive aquele que nos aborrece, logo aqui de início nós já podemos fazer a leitura, ou deduzir quem é o nosso próximo. Então, quem é o nosso próximo não é necessariamente apenas aqueles que fazem parte do nosso ciclo de amizade, alguém que de uma certa forma tem algo para nos oferecer. O nosso próximo aqui, segundo o texto, é todos aqueles que que nós tivemos a possibilidade de entrar em contato, de relacionar, ainda que ocasionalmente, ou até mesmo os nossos inimigos. Estes são os nossos próximos. Bem, indo para a leitura aí bíblica em classe, nós vamos então analisar o texto. Está em Lucas, capítulo de número 10, versos 25 ao verso 37. Bem, então o que nós temos aí no primeiro verso do capítulo 10 de Lucas, que é o verso de número 25, aqui apresentado na lição. E eis que se levantou um certo doutor da lei. Olha, lá no outro texto nós vimos que era um escriba, que tinha percebido que Jesus tinha respondido muito bem ao questionamento, e ele então estava ali indagando, querendo saber mais sobre as ideias, aquilo que Jesus pensava, o que Jesus pensava quanto ao maior dos mandamentos. Nesse caso aqui de Lucas, nós temos então que eis que se levantou
um certo doutor da lei. A ideia aqui de dizer ser doutor da lei já nos remete que era uma pessoa que detinha um conhecimento profundo da lei, da Torá, dos mandamentos, alguém que estava apto para ensinar e não ser ensinado. Então, nesse caso aqui, esse doutor da lei, ele levantou-se. E aqui é interessante que o texto fala, eis que se levantou um certo doutor da lei, não dá nome, foi um certo doutor. E é claro que isso aqui é uma parábola, daí nós não vemos nome das personagens, a não ser na parábola do rico e Lázaro, que ali nós temos uma personagem, e a dúvida se aquilo foi uma parábola ou um fato que aconteceu, e Jesus ali está revelando esse fato que aconteceu, mas o certo é que aqui nessa parábola nós temos que se levantou um certo doutor da lei. E qual era a intenção desse doutor? Isso aqui não é um mero detalhe. Doutor da lei é alguém que detinha muito conhecimento, era ali, vamos dizer, uma pessoa notória religiosamente falando, de um notório saber, e estava diante de Jesus, que era também, por que não dizer, um líder religioso, uma vez que ele tinha os seus seguidores e estava com uma missão, não meramente religiosa, mas espiritual. E nos diz o texto aqui que esse doutor da lei, ele se levantou tentando e dizendo. A ideia do levantou aqui não é apenas levantar no sentido físico, também pode ter sido isso, no sentido de se identificar como alguém que queria conversar, mas a ideia aqui do levantar é no sentido de, vamos dizer assim, de se pôr em debate com Jesus, em levantar a questão, em chamar a atenção de Jesus, em querer travar uma discussão ou um diálogo com Jesus, mais uma discussão. Então levantou-se um doutor da lei tentando. Então o texto aqui nos apresenta que a intenção desse homem era exatamente tentar a Jesus. Não era a intenção de ser instruído, mas era a intenção de provar, de pegar Jesus numa fraqueza dentro de um discurso religioso. Então ele levantou tentando e dizendo, mestre. Aí a ideia de chamar de mestre, uma vez que ele era também um doutor da lei, é como se ele estivesse dizendo, olha, de mestre para mestre, nós vamos agora duelar, nós vamos agora entrar numa discussão. Então ele diz, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele faz essa pergunta. Uma pergunta que ele faz a Jesus, se ele não estivesse diante de alguém que estava debaixo da unção de Deus, que era Jesus, que era ungido pelo Espírito de Deus e que em momento algum também deixou de ser Deus, ele poderia muito bem se passar como alguém que estava elogiando a Jesus e que de fato estava reconhecendo em Jesus um mestre e que estava querendo aprender com esse mestre. Porém, a Bíblia já nos apresenta que a intenção dele era tentar a Jesus. Então ele chama Jesus de mestre, e ele faz a pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, eu sou um bom religioso, conheço muito da Torá, conheço muito da lei, falta alguma coisa? O que me falta? O que farei para herdar a vida eterna? Aí o verso de número 26 nos apresenta o seguinte, e ele lhe disse, ele quem? Jesus, que está escrito na lei, como lês? Olha, Jesus ele tinha essa metodologia de quando alguém lhe fazia uma pergunta, ele respondia com uma outra pergunta, inclusive um método filosófico. Então Jesus sempre ele respondia com uma outra pergunta. Então nós temos agora então, Jesus ele responde a esse doutor da lei, responde com uma pergunta que para ele eu posso até imaginar essa pergunta e me faz relembrar quando eu participo de alguma mesa temática onde abre-se para a pergunta, no caso das pessoas que estão na plateia, no caso na universidade, e aí a gente já fica imaginando qual será a pergunta, porque a gente não tem ideia do que, no caso, o ouvinte irá perguntar.
E quando a gente percebe a pergunta e que aquela pergunta é uma pergunta que a gente pode dar conta daquela pergunta, aí nós nos sentimos aliviados, encorajados e municiados para dar uma boa resposta. Diferente de quando vem uma pergunta que de fato nós nunca pensamos na possibilidade daquela pergunta. Então, nesse caso aqui, a pergunta que Jesus faz para o doutor da lei era uma pergunta que ele tiraria de letra. Aquela dali ele tiraria de letra. Só que ele não sabia até onde Jesus iria levá-lo a partir de uma pergunta aparentemente simples, boba, do dia a dia. Então, ele lhe disse: que está escrito como lei? Olha, e ele disse-lhe: que está escrito na lei? Como lês? Bem interessante, eu já quero sinalizar aqui que a pergunta de Jesus não era apenas sobre o que estava escrito na lei, para que esse doutor recitasse. Disso ele daria conta muito bem. Porém, ele não se atentou, de fato, para o coração da pergunta de Jesus, que estava exatamente na segunda parte da pergunta, que na verdade eram duas perguntas. Primeiro, o que está escrito na lei? Isso ele sabia. Porém, como lês? A ideia aqui dessa segunda pergunta, Jesus não está agora pedindo dele uma recitação daquilo que estava escrito. Jesus estava pedindo como ele enxergava, como ele se posicionava diante daqueles mandamentos, diante da lei. Isso é muito interessante porque fazendo uma aplicação para a nossa vida diária enquanto cristãos, ou enquanto leitores da Bíblia, uma coisa é nós conhecermos o texto, a letra, o que está escrito, e uma outra coisa é como nós nos posicionamos, como nós enxergamos, como o que aquele texto diz para nós. Então era isso que Jesus estava perguntando. Primeiro momento, o que está escrito e como lês. Aí nós vemos agora então a resposta deste doutor. E respondendo ele disse: olha, está escrito isto: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. É interessante que nós vimos aqui que ele já está usando o resumo, exatamente o que Jesus fez aqui no Evangelho de Marcos, resumindo os 2 mandamentos em um só. E aqui ele vai e faz um bom resumo, certamente conhecedor da lei, e sintetiza esse resumo. Agora nós vamos ver na sequência aqui, que até então aqui, ele só fez recitar a síntese dos mandamentos, quando Jesus pergunta o que está escrito. Aí no verso 28, Jesus diz para ele, e disse-lhe, respondeste bem. Olha, a sua resposta foi muito boa. Você citou direitinho. Só que a segunda parte, Jesus disse: fazes isso e viverás. Então, quando Jesus, se ele parasse na primeira parte aqui da resposta, em dizer, tu respondestes bem, a conversa estaria encerrada, pelo menos para o doutor. Porém, Jesus apenas não diz que ele recitou bem. Não diz, não, você respondeu direitinho, não. Jesus agora ele vai exatamente fazer o contraponto, que é onde ele quer ensinar esse doutor da lei. Jesus diz, respondeste bem, fazes isso e viverás. A ideia aqui do faze isso e viverás está exatamente para o que está no verso 26, na segunda parte da pergunta. Como lês? E a ideia de como lês está imbricada desse sentimento. Como você se comporta?
Qual é a sua ação prática diante desse mandamento? Você só o conhece, só o recita, mas você o pratica? É isso que Jesus está colocando para esse doutor da lei. Faze isto e viverás. Aí no verso 29, nos diz o seguinte: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus. Olha, agora ele quer justificar a si mesmo, então ele vai e pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha, tem que amar a Deus, tudo bem. Agora, quem é o meu próximo? Aqui é onde está o centro da lição e da parábola que Jesus, e o mote para a parábola que Jesus vai contar, e o ensinamento que ele quer dar, no caso, a este doutor da lei, como também a todos nós. Aqui está a chave, o início, o ponto para o ensinamento da parábola, quando esse doutor pergunta: e quem é o meu próximo? Em primeiro lugar, certamente esse doutor da lei, ele tinha a ideia que o seu próximo eram aquelas pessoas que faziam parte do seu ciclo enquanto um doutor da lei. Porque certamente ele se relacionava com pessoas seletas dentro da comunidade judaica. Ele não se relacionava com qualquer uma pessoa, afinal de contas ele era um homem culto e tinha um grande prestígio dentro da sociedade. Então, certamente, os seus próximos, ou o próximo dele, na sua mente, eram pessoas do seu vínculo, pessoas do seu ciclo de convívio. Mas ele não esperava que Jesus levasse a reflexão para uma situação que era, vamos dizer assim, inconcebível para um doutor da lei. Então, diante da pergunta dele, quando ele pergunta quem é o meu próximo, aí no verso 30, e respondendo Jesus disse. O que Jesus disse? Ele vai e conta uma história, ele conta uma parábola. Para que através dessa parábola, não somente esse doutor da lei, mas todos que o ouviam, fossem ensinados através dessa parábola. E é claro, e nós fôssemos também ensinados. Aí no verso 30, e respondendo Jesus disse. Aí ele vai agora citar a parábola. Eu vou ler a parábola, depois a gente retoma aí os elementos destacando aí na parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e, vendo-o, passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegando ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Essa é a parábola. E aí Jesus pergunta para ele: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Aí o doutor responde: e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. O que nós temos aqui nessa parábola? Então nós vimos aqui que, diante da pergunta desse doutor agora, da sua segunda pergunta, não, no primeiro momento ele pergunta do que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou dos mandamentos, ele falou dos mandamentos, melhor dizendo. Jesus disse que ele havia respondido bem.
E agora ele pergunta quem é o seu próximo. E Jesus então conta essa parábola. E a parábola começa exatamente o quê? Agora destacando os elementos da parábola. Que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem estava vindo de Jerusalém e estava descendo para uma outra região, descendo para Jericó. No contexto dá a entender que esse homem certamente ia fazer algum negócio, estava descendo para Jericó, mas que depois ele voltaria para Jerusalém. O certo é que ele estava descendo de Jerusalém, aí a capital, descendo para Jericó, a capital, no caso aí do Reino do Sul, capital de Judá. Então ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, e diz que ao descer, aí dá a entender que era uma estrada perigosa, ele caiu na mão dos salteadores. Então este homem caiu nas mãos dos salteadores. Esse homem é provável que ele seria, no caso, um judeu que estava vindo de Jerusalém, quem sabe até adorando, mas estava vindo para Jericó. O texto não diz se ele era judeu, mas certamente era um judeu. E não importa, ainda que não fosse, mas certamente era um judeu. Certo é que ele estava vindo de Jerusalém e ele caiu na mão dos salteadores. Esses salteadores fizeram o que com ele? O despojaram, tiraram tudo que ele tinha, pegaram o despojo, todos os seus bens, o despojaram e, não contentando com isso, espancaram e se retiraram. Depois de o despojar, de o espancar, se retiraram, e o texto diz que deixou meio morto, quase matava este homem. Aí em seguida, que é onde entra aqui no cenário, o ponto, vamos dizer assim, de conflito social, que Jesus vai criar uma condição para colocar pessoas de classes diferentes tendo a oportunidade de serem lançados dentro de uma mesma situação para ver como é que eles se comportavam. Então, nesse momento agora, Jesus ele vai pegar 3 elementos distintos dentro da comunidade. Ele vai pegar a figura do sacerdote, vai pegar a figura de um levita e vai pegar a figura de um samaritano. E nós vamos ver agora como Jesus trabalhou, colocando exatamente, e lembra que aquele doutor da lei, ele era um judeu, era uma pessoa de prestígio, era um doutor da lei. E nós sabemos muito bem que a Bíblia nos apresenta que os judeus, no geral, não se comunicavam com os samaritanos. E agora Jesus traz um exemplo em história, onde é colocado 2 judeus, que é o sacerdote e o levita. Todos 2 exerciam a liderança religiosa, eram conhecedores, portanto, da lei, entrando agora dentro de uma história criada por Jesus, uma situação onde eles, vamos dizer assim, são colocados à prova juntamente com um samaritano, para ver qual desses 3 se comportaram como um próximo daquele homem que havia caído na mão dos salteadores, para ver qual desses 3 de fato amaria a Deus de todo o coração, de toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, e amaria o próximo como a si mesmo. Estão entendendo? Então essa é a situação, a parábola que Jesus coloca diante então desse doutor da lei. E o texto nos apresenta aí na sequência, que é o seguinte, que ocasionalmente, depois do homem ter caído na mão dos salteadores, está ali quase que morto, por de ter apanhado, ter os seus bens despojados, o verso 31 diz que, e ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho
certo sacerdote. E diz que esse sacerdote, vendo o homem, passou de largo, distanciou-se daquele homem e não o ajudou. E logo em seguida, de igual modo, também veio um levita. O mesmo também, chegando-se àquele lugar, vendo-o, passou de largo, fez igual o sacerdote. Temos aqui as duas primeiras figuras apresentadas, que são os sacerdotes e os levitas. Olha, quem era o sacerdote, quem era um levita? Em primeiro lugar, nós sabemos que Deus, entre as tribos de Israel, as 12 tribos, Deus escolheu uma tribo como propriedade sua, chamada de uma tribo sacerdotal, que foi exatamente a tribo de Levi. Era uma tribo que não tinha herança entre as demais tribos, porque a sua herança era o Senhor, e eles pertenciam ao Senhor. Eram aqueles que deveriam cuidar da santidade do povo, da vida espiritual, deveria ser o meio do povo relacionar-se com Deus e Deus relacionar-se com o povo através exatamente dessa tribo, que era a tribo de Levi. E era da tribo de Levi, e mais especificamente da família de Arão, que pertencia à tribo de Levi, que se escolhia, se levantava os sacerdotes. Então, o que nós temos aqui? Aqui apresenta dois personagens, o levita e um sacerdote. Primeiro momento, nós temos que entender que a tribo chamada por Deus para o ministério sacerdotal como um todo, que o ministério sacerdotal não envolvia apenas o ofício do sacerdote, mas todo o serviço do templo e outros serviços de cuidado em relação com o povo, com as ofertas e a questão social, sanitária, médica. Então nós temos o seguinte, que neste episódio aqui, nós temos a tribo escolhida por Deus, que era exatamente a tribo de Levi para o ministério, tem aqui um representante, que era o levita. Também nós temos o sacerdote. O que era um sacerdote? O sacerdote era alguém tirado da tribo de Levi e mais especificamente da família descendentes direto de Arão. Ou seja, todos aqueles que deviam oficiar diante de Deus teriam que ser da tribo de Levi. E todo sacerdote era escolhido dentre os filhos de Levi para serem sacerdotes. Então, havia a tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi, havia uma família, que era a família de Arão. E dentre os descendentes de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, eram escolhidos sacerdotes. Portanto, nós temos aqui que Jesus coloca dentro do cenário duas personagens de uma tribo, que era a tribo escolhida, a tribo sacerdotal. Um que era um levita, que estava mais ligado aos serviços do templo, quanto a cuidar do templo, ao louvor, ao ensinamento e outras coisas. E um levita, que dentre os levitas era escolhido para ser sacerdote, para oferecer sacrifício, para oficiar diante de Deus. E essas duas personagens ilustres, religiosas, eles passaram de largo e nada fizeram para esse homem que havia caído na mão dos salteadores. Aí no verso seguinte, o verso de número 33 diz o seguinte: mas, só a partícula aí, essa conjunção adversativa, mas, toda vez que você estiver lendo um texto que surgia uma conjunção adversativa, mas, porém, todavia, isso quer dizer o quê? Que se porventura aquilo que você está contando estiver sendo contado num sentido positivo,
depois de um mais, o que virá será no sentido negativo. E o mesmo acontece o contrário. Se aquilo que você estiver contando for num sentido negativo, quando você introduz um mais, que é essa adversativa, ela vai dar a ideia de algo contrário àquilo que você está falando. Então, se você estava falando no sentido negativo, agora vai passar a introduzir uma ideia no sentido positivo. Então, até aqui, o que estava sendo dito por Jesus na parábola era no sentido negativo, que o sacerdote e o levita não fizeram nada para ajudar aquele homem. Mas, porém, ele vai agora introduzir uma ideia, uma atitude diferente da do sacerdote e a dos levitas. Quando ele diz o seguinte: mas um samaritano, depois a gente vai ver o que era o samaritano. Um samaritano que ia de viagem. O que é que esse samaritano fez? Ele ia de viagem, e olha que a ideia aqui de ir de viagem é porque ele tinha um compromisso, diferente do sacerdote e do levita, que não dá a ideia de estar numa viagem com um compromisso, que não podia nem sequer atrasar ou deixar de ir. Diz então que mais o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Ao pé de quem? Daquele homem que estava ferido. Chegou ao pé dele e vendo. Isso aqui é muito interessante. Diferente do levita e do sacerdote que passou de largo, este samaritano, ele aproximou daquele homem. Diz que chegou ao pé dele, perto dele. É a ideia de ao pé dele. Chegou perto dele e ao pé no sentido real mesmo. Chegou perto dele e vendo. Essa ideia aqui do ver é muito importante. Porque muitas das vezes você aparentemente vê as pessoas, mas não as enxerga, não as percebe. E o samaritano, ele percebeu, ele chegou perto e vendo aquele homem, ele moveu no seu íntimo. Ele moveu de íntima compaixão, de amor. Lembra do que nós lemos no início? Amar a Deus de todo o coração, de todo o sentimento, de toda a alma. Foi exatamente o que aconteceu com esse samaritano. Ele se moveu no seu íntimo, no seu coração, na sua alma. Ele se moveu de íntima compaixão. E aproximando-se, não distanciou, não foi um mero curioso. Ele aproximando-se, certamente abaixou-se ao chão. E o que fez? Atou-lhe as feridas. Você colocou ataduras em suas feridas para ali parar o sangramento. Atou-lhes as feridas. Aplicou-lhe azeite e vinho, que seriam esses primeiros socorros para aliviar ali o sangramento, a dor, alguma infecção. Ele atou vinho, azeite e vinho à ferida, e pondo esse homem, pondo-o sobre a sua cavalgadura, ou seja, sobre o animal, o seu animal no qual ele estava montado, ele colocou esse animal esse homem na sua cavalgadura, e levou o homem para uma estalagem, para um lugar onde ele pudesse ser tratado, e pudesse descansar, e ele pudesse ser curado. Levou para uma estalagem e cuidou dele. E cuidou dele naquela estalagem. Como ele tinha um compromisso de viagem, ele não podia ficar, o que é que ele fez? Olha como ele se compromete em amor com este homem. Verso 40, ou melhor, 35. E partindo ao outro dia, ele atrasou a sua viagem, ele partindo ao outro dia, ele tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, ao dono da hospedaria. E disse àquele dono: olha, cuide dele, e tudo o que demais gastares, ou seja, se esses 2 dinheiros não der para cobrir as despesas, tudo que demais gastares, coloca na minha conta, eu tu pagarei quando voltar.
Então nós vimos aqui, ele assumiu totalmente, por amor, um compromisso de restaurar este homem. E aí, antes de comentarmos os versos anteriores, o que nós podemos ver aqui em relação a essas personagens? Olha, esse levita e sacerdote, eles eram considerados judeus puros. Judeus puros, portanto, seria o melhor da sociedade, e no caso, como sendo sacerdote levítico e levita, seria o melhor da sociedade judaica. E o samaritano, o que era um samaritano? Historicamente falando, a Bíblia nos mostra, aí você pode acompanhar lá no livro dos Reis, que Salomão, quando ele reinou, no caso, sobre o povo judeu, sobre Israel, que era até então apenas um povo só, não era um povo dividido, Salomão, em dado momento, ele tratou o povo com uma certa dureza, mas o povo ainda era unido, era uma só nação. A Bíblia nos apresenta que quando Salomão morreu, o herdeiro do trono era o seu filho Roboão. E Roboão, ele então reinou no lugar de Salomão. Só que o texto nos apresenta, lá o livro de Reis, segundo Reis, vai nos apresentar, que exatamente Roboão, e antes já havia tido um problema com Salomão e com Jeroboão, que Salomão havia se tornado inimigo de Jeroboão e ele teve que fugir para o Egito, se não me falha a memória, e ele volta só depois que Salomão morre. Então, nós temos então aqui que Roboão, que então assumiu o lugar de Salomão após a sua morte, ele é uma pessoa ainda muito jovem e imaturo. E ele, para governar, ele pediu conselho aos anciãos, e os anciãos de Israel o aconselharam que ele deveria ser brando com o povo e aliviar a carga, o peso, o jugo que Salomão havia colocado sobre o povo. Porém, a Bíblia, o texto nos diz que Roboão não gostou ou não se contentou apenas com o conselho dos mais velhos, dos anciãos de Israel, e ele foi buscar conselho com os mais jovens, com seus amigos. E aqueles seus jovens amigos imaturos, neófitos, o aconselha que ele dobrasse a carga, o jugo sobre o povo, que ele apresentasse para o seu povo que o seu dedo mínimo era mais grosso do que o lombo do seu pai Salomão, e que se Salomão os havia guiado com vara, ele ia guiá-los com vara de ferro, com açoite, com carga, aumentaria a carga sobre o povo. Esse foi o conselho dos mais jovens, e foi exatamente esse conselho que Roboão tomou. O que acabou dando, não é isso? Essa atitude de Roboão. Ele aumentou o jugo sobre o seu povo, sobre a nação de Israel, e acabou que o povo se rebelando e então mandar buscar exatamente Jeroboão, que já havia, vamos dizer assim, sido perseguido por Salomão, exatamente por querer buscar o bem do povo. Então, naquele momento, então, o que acontece? Jeroboão, ele volta para Israel, para o seu povo, e acontece ali, então, que naquele momento de tensão, há uma divisão entre os judeus. Uma divisão naquela nação única que era a nação de Israel. E é dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. No caso, no reino do norte, ficaram exatamente o que? Nós tínhamos 12 tribos de Israel, 10 dessas 12 tribos se rebelaram contra Roboão, que era as tribos do norte, que era o reino do norte. Então 10 tribos, a do reino do norte, ficou com Jeroboão. E essas tribos do norte, ela tinha como capital quem? Samaria. Então Samaria era a capital do reino do norte,
que havia ficado com Jeroboão, portanto, inimigo de Roboão. Sobrou o quê? Sobrou 2 tribos. As outras 2 tribos, que eram as tribos do sul, que era exatamente quem? Judá e Benjamim, ficaram com Roboão, o filho de Salomão. E a capital dessas 2 tribos do norte, do sul, que era, no caso, as tribos de Judá e Benjamim, era exatamente Jerusalém. Então, a partir desse momento, nós temos então uma divisão dos judeus, essa divisão do reino, o reino do norte, 10 tribos, com Jeroboão, capital Samaria, reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, e a capital Jerusalém. E a partir então desse momento, nós vamos ver na história que há uma rivalidade entre esses 2 reinos. Inclusive em Samaria se levantou pontos de adoração para que impedisse que os moradores, os habitantes das 10 tribos do norte, para que eles não precisassem ir adorar no templo em Jerusalém. Então foram levantados templos, lugares de adoração, para que eles não precisassem descer para as 2 tribos do sul, para a capital Jerusalém, para adorar a Deus. Daí então temos a divisão do reino de Israel. Bem, diante dessa divisão, não vou entrar assim na história como um todo, que o que nos interessa é mostrar o porquê de um samaritano, por que havia essa rixa entre samaritanos e judeus, que judeus aqui era considerado aqueles, no caso da tribo de Judá e no caso de Benjamim, do sul, que seriam, no caso, os legítimos judeus. Então, o que acontece? Segundo a história, no ano de 722 a.C., o reino do norte, que são as 10 tribos, foi vencido, foi vencida, no caso aqui, em especial a sua capital Samaria, que era o centro, vamos dizer assim, cultural administrativo. O reino do norte ele foi vencido em 722, foi vencido pelo rei da Assíria, que era o rei Assurbanipal. Então esse rei venceu Samaria, venceu o reino do norte e os levou cativo para a Síria. Uma vez que eles foram levados cativos, alguns, não foram todos, alguns ficaram em Samaria. E esses que ficaram, durante esse tempo do cativeiro, como uma estratégia de enfraquecer o povo, no caso o Império Assírio, essa nação vencedora, enviaram pagãos para poder morar em Samaria, morar então no Reino do Norte. Então o que aconteceu? Durante esse tempo, povos pagãos, que não eram judeus, eles vieram estrategicamente colocados pelo inimigo, eles vieram para Samaria, e houve então que muitos casamentos mistos, casamentos de judeus, daqueles que haviam ficado em Samaria, que fazia parte da nação de Israel, que era o Reino do Norte. Então, alguns das mulheres que ficaram, dos homens que ficaram, o que aconteceu? Eles acabaram constituindo casamentos mistos. Esses casamentos mistos eram exatamente o quê? De judeu com pessoas pagãs, que não eram judias, que não eram da nação de Israel. Então, houve casamentos entre judeus e pagãos, o que era proibido pela lei de Moisés. Então, uma vez que isso era proibido pela lei de Moisés, o que aconteceu? A partir de então, os habitantes de Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul, não se comunicavam mais com os habitantes do Reino do Norte, mais especificamente com os samaritanos. Por quê? Porque os do Reino do Sul de Jerusalém não consideravam os de Samaria como judeus legítimos. Eles eram uma mistura, era resultado de uma união com os gentios, com povos pagãos, então eles não eram mais considerados judeus. Por isso esse resultado, em torno desse,
em decorrência desse resultado da mistura. Por isso essa rixa mortal entre judeus e samaritanos. Creio que deu para acompanhar minimamente essa contextualização. Então o que o texto aqui, o que Jesus ele faz aqui para trazer um ensinamento nessa parábola? Ele cria uma situação, cria uma história, onde são colocados dois personagens que representaria a religiosidade, a santidade do povo judeu, do povo, no caso, do Reino do Sul, num cenário no qual uma atitude tinha que ser tomada para que se demonstrasse o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. São colocados, então, dois judeus legítimos, vamos dizer assim, e um mestiço e um samaritano. E todos na mesma situação, tendo a mesma oportunidade de agir, de fazer diferença. Porém, o sacerdote falha, o levita falha, e é exatamente quem vai se compadecer daquele homem ferido, é exatamente um estranho, é exatamente um bastardo, entre aspas, é exatamente um mestiço, um samaritano. Então, ouvir essa parábola de Jesus, essa história, para esse doutor da lei, era algo que jamais ele imaginava. Porque seria como se Jesus estivesse dizendo que um samaritano, no caso, no exemplo da parábola, mostrou-se mais digno, mais próximo de Deus em amor, tanto a Deus quanto ao próximo, mais do que um judeu legítimo. Porque foi exatamente o samaritano que se compadeceu daquele homem. Então, quando Jesus acaba a história, Jesus então agora se volta para o doutor da lei e faz a seguinte pergunta: qual, pois, destes três, sacerdote, levita e samaritano, qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ou seja, qual desses que amaram a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o entendimento, e o seu próximo como a si mesmo? Difícil pergunta para aquele doutor da lei. E o que ele respondeu? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? É muito significativo que esse doutor da lei, ele não podia discordar de Jesus e, ao mesmo tempo, ele se via quase que obrigado a admitir verbalmente que um samaritano foi melhor. E o texto deixa aqui bem claro, às vezes a gente não olha esses detalhes, que quando ele tinha que responder a esta última pergunta de Jesus, ele não cita o nome samaritano. Ele poderia dizer o samaritano que foi o próximo daquele homem, mas ele não falou isso. Ele simplesmente disse o que usou de misericórdia para com ele, mas não citou o nome samaritano. Dado era a rixa, é isso, a maneira desprezível com a qual eles viam um samaritano. Aí Jesus vai e disse, pois Jesus, vai e faze da mesma maneira. O que Jesus está dizendo? Olha, ame, não apenas de palavras. Adore a Deus, não apenas de forma ritualística, como vocês adoram, como um sacerdote e um levita adora, e como você, doutor da lei, adora. Ele está dizendo o quê? Adore a Deus com ação, com atitude, assim como fez aquele samaritano, que de fato foi o próximo daquele homem
que caiu na mão dos salteadores. Esta é a lição que Jesus dá, que Jesus traz para aquele doutor da lei. Bem, sendo assim, eu vou agora voltar para a lição, só apresentar os pontos, não vou assim deter muito em cada ponto, pois a minha ideia aqui é trazer um subsídio, e já temos aí mais de 1 hora ainda com esse comentário, apenas aí da leitura bíblica em classe, o título da lição e o texto áureo, mas vou estar apresentando a lição e pontuando alguma coisa que porventura seja necessário. Então aí no comentário da lição nós temos a introdução. Em diversos momentos, Cristo aplicou-se a fazer com que as pessoas compreendessem que seu reino não era deste mundo. Jesus sempre fazia questão de dizer que o seu reino não era neste mundo. Por isso que muitas das vezes as pessoas não o entendiam pela própria sua maneira de comportar e de confrontar os seus adversários. Ou seja, que as lógicas e o modo de pensar e de agir deste mundo não se coadunam, não são iguais à do reino, no caso celestial. E essa conhecida, aí o comentarista coloca que essa conhecida parábola do samaritano, sem sombra de dúvida, ela é um dos momentos preciosos do ministério de Jesus, quando ele traz um ensinamento ali muito grande, inesquecível, e por extensão, esses mandamentos chegam também a nós, em refletir sobre quem é o nosso próximo e como devemos proceder em relação a ele. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta interpretação da parábola do bom samaritano. Eu vou estar mais lendo, porque eu creio que já foi contemplada aqui a parábola na minha fala. Uma parábola com diversas interpretações. A parábola do bom samaritano, ao longo da história, tem sido alvo das mais diversas interpretações, como já falei, dá-se diversas interpretações a essa parábola. Muitas interpretações dessas, muitas e conhecidas, são as exposições sobre essa parábola, inclusive algumas pessoas, grandes nomes aí da literatura cristã, fazem leituras em relação a essa história cristã, que procuram ver, por exemplo, nesta narrativa, uma representação, aí muitos fazem essa leitura alegórica, dessa representação da caminhada humana, desde que saiu do Éden, que seria, no caso, o homem desceu de Jerusalém, aí para Jericó, e aí ele cai na mão do salteador. Então seria essa caminhada do homem, e dos levitas e sacerdotes também, que está descendo de Jerusalém. Então alguns fazem essa leitura, que seria uma representação da caminhada humana, ao sair do Éden, que representa Jerusalém, no caso, em termos alegóricos, e tomando o caminho do mundo, que representa Jericó. Então, muitas dessas interpretações serve-se do método alegórico, ou seja, o que é um método alegórico? É você atribuir ao texto alguns objetivos que ele não tem. Na verdade, o texto em si, ele não tem esse objetivo alegórico de estar falando da queda do homem, sair do jardim do Éden e ir para o mundo, que é Jericó. O texto não está falando sobre isso. É possível fazer essas leituras alegóricas? Sim, porém é muito perigoso. O que o texto está dizendo é que Jesus está ensinando exatamente aqui sobre quem é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é todo aquele que precisa de nós e que nós temos a condição ou a oportunidade de poder ajudar. Esse que é o nosso próximo. Esse que é o objetivo central dessa parábola. Ao subtópico 2. Pondo Jesus à prova ou tentando, que foi o caso do doutor da lei. Colocou Jesus à prova, estava tentando. O mestre conta essa parábola porque um doutor da lei, bem-sucedido, procura-o para pô-lo à prova ou para tentá-lo, conforme consta nos versículos que nós já lemos. O termo grego utilizado oferece a ideia, o termo no caso de tentar, oferece a ideia de colocar à prova o caráter de Cristo, querer experimentar o caráter de Cristo. Como Jesus se sairia moralmente, eticamente, diante daquela situação. Isso mostra que aquele homem, de maneira ardilosa, no caso aquele doutor, ele busca colocar o mestre dos mestres em uma situação difícil. E quem sabe, imaginando receber algum elogio, ele o interroga: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Talvez ele esperava
receber um elogio porque Jesus o chamou de mestre, e aí a conversa ia ganhar esse tom de um estar elogiando o outro, mas na verdade, toda vez que alguém veio com esse elogio para Jesus, ou com qualquer elogio, Jesus vai direto ao cerne da questão, porque Jesus, pelo dom do Espírito, ele conhece a intenção do coração dos homens. Então Jesus ele logo leva a conversa para onde ela deva ser levada, que é a confrontação e o ensinamento das suas verdades. Ao subtópico 3. Jesus, então, diante dessa pergunta que ele faz, Jesus faz uma pergunta a ele, que exatamente, ele pergunta o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, e Jesus pergunta, como lês? Ou seja, como você lê os mandamentos, quais são e como você lê? Jesus, como é de costume, responde com outra pergunta ao perguntar sobre o conteúdo do mandamento. Jesus não questiona aquele doutor para ver se ele conhecia, porque isso ele recitou, mas era como ele lia, qual a sua leitura daquele mandamento. Então Jesus não o questiona, ou não questiona aquele doutor, para ver se ele o conhecia, no caso o mandamento, isto é, a sua pergunta demonstra interesse na forma particular de interpretação do mandamento por parte daquele homem. Então, o que Jesus queria era que aquele doutor se posicionasse diante daquele mandamento, que ele demonstrasse para Jesus como ele se comportava diante do amor a Deus e do amor ao próximo. Não que ele ficasse recitando o mandamento. Então, quando Jesus ele pergunta isso, Jesus quer saber como o doutor lê, como interpreta e de que forma olha para o mandamento. O homem não compreendendo, limita-se a responder recitando o mandamento tal como está escrito. Aí no verso 27. Percebendo Jesus que o homem conhecia muito bem o texto, a ponto de recitá-lo, o mestre então o chama à prática. Ou seja, diz o que? Olha, fazes o mesmo que está no mandamento, já que tu queres a vida eterna. Para Jesus não bastava que aquele doutor soubesse o conteúdo do mandamento. Antes, o mestre importava que o homem soubesse interpretar corretamente e, muito mais importante, colocar o mandamento em ação em sua vida. Por isso o Senhor Jesus diz, faze isto e viverás. Isso é muito interessante porque ele era apenas um teórico. E nós sabemos, trazendo para a nossa realidade, quantos estão com a Bíblia na mão, são muito bons para ensinar, são muito bons para exortar, mas que as suas vidas deixam muito a desejar diante daquilo que eles ensinam. Uma coisa é o discurso, uma coisa é viver aquilo que nós pregamos. Então, o ensinamento de Jesus aqui para esse doutor, quando ele deveria ir fazer o mesmo, era exatamente que ele deveria sair do nível da teoria e ter uma vida cristã prática. Quantos líderes nós vemos pedindo ao povo que se doe para Deus, que vivam pela fé, que ame a Deus acima de todas as coisas, mas que na prática os seus corações estão presos no vil metal, na ganância, na busca de honraria humana, de posição, de dinheiro, de fama, de luxo, mas que de fato nunca exerceram, ou se exerceram já caíram dessa graça, de exercer o verdadeiro amor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então foi exatamente para este ponto que Jesus levou esse religioso, esse doutor da lei. Aí o subtópico 4, questão principal. Não satisfeito, o doutor da lei quer saber de Jesus, então, quem seria o seu próximo. Não satisfeito com a ideia de fazer o mesmo daquilo que ele havia acabado de recitar, que eram os mandamentos. Pode ser que ele até tenha imaginado que Jesus revelaria o nome
de um ente querido ou um amigo muito amado, no caso, como o seu próximo. Quem sabe imaginou que Jesus diria que o próximo é apenas quem nos faz bem. Nesse contexto, então, nesse contexto, então, que a parábola é contada pelo Senhor Jesus. Jesus, ao contar a parábola, deixa claro que as tradições e a religiosidade não podem ensinar-nos acerca de quem é o nosso próximo. Então, toda a tradição, toda a vida de religiosidade não ensina quem é o nosso próximo. Por quê? Porque você descobre quem é o teu próximo e você se torna próximo de alguém nas vivências, na convivência, nos desafios, nas oportunidades que Deus te dá de exercer o amor a Ele e ao próximo, é aquele que Ele coloca no teu caminho. Então nós temos aqui, quando eu falo caminho, não é só caminho no sentido físico, é que se coloca no raio da possibilidade de você ajudar, que hoje você pode ajudar alguém até mesmo de forma virtual, por outros meios, você pode ajudar. Então, nós temos aqui que nesse contexto, a religiosidade não nos ensina acerca de quem é o nosso próximo. O homem que desceu de Jerusalém para Jericó estava caído e ferido, verso 30. Porém o sacerdote não o viu como seu próximo, por isso ele passou de longe. O levita também não, por isso passou de longe. Mas o samaritano, surpreendentemente, era o que menos podia esperar, porque era um excluído. Era alguém que era relegado a último plano na sociedade. Porém, um samaritano, surpreendentemente, esse samaritano o enxergou aquele homem aí no verso 33. E surpreendentemente, além de enxergar, porque jamais o judeu, praticante da lei, como aquele doutor, enxergaria nos impuros e mestiços samaritanos alguém próximo seu. Então foi surpreendente a história pelo fato do sacerdote e do levita não parar. Foi surpreendente que pare um samaritano. E ainda mais surpreendente para esse doutor da lei é que ele jamais esperava que o próximo seu poderia ser exatamente um samaritano. Alguém que era visto por ele como, no caso, como excluído. Então é surpreendente porque jamais um judeu praticante, como no caso do doutor da lei, enxergaria nos impuros, que eram considerados os samaritanos, mestiços samaritanos, enxergaria alguém como seu próximo. Jesus, no entanto, assim o vê e quer que ele, o doutor da lei, também veja. Ele não esperava esta, mas foi exatamente o que ele ouviu da parte de Jesus. Foi isso que ele ouviu da parte de Jesus. Então ele, tentando a Jesus, como diz na nossa linguagem, ele poderia dormir sem essa, mas ele teve que engolir a seco e ver a sua máscara caindo diante da sapiência, da sabedoria de Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Aí o tópico 2 da lição nos apresenta: compaixão e caridade são intrínsecas, está no coração da fé salvadora. Primeiro subtópico, compaixão. A parábola como um todo é marcante, mas um momento indispensável em qualquer reflexão sobre ela está no verso 33, quando o mestre diz que o samaritano chegou ao pé dele, aproximou-se dele, vendo, o viu, enxergou, percebeu, moveu o seu interior, sentiu incomodado, uma comoção espiritual, moveu-se de íntima compaixão. A compaixão aqui desse samaritano, ela se refere o quê? Se refere a um sentimento intenso
que causa tanto incômodo a ponto de alterar não apenas a consciência ou o pensamento, mas também alterar o aspecto físico, pois o texto diz que o samaritano moveu-se. A ideia do mover foi um mover de dentro para fora, e ele não só condoeu dentro de si, ele se moveu no sentido real. Ele se aproximou, creio que ajoelhou, chegou aos pés daquele homem que estava ferido. Esse foi o resultado dessa comoção, dessa compaixão do samaritano pelo seu próximo. O capítulo, subcapítulo 2. O versículo 30, aí vem, nesse subtópico 2, vem o cuidado. O versículo 34 diz que o samaritano, aproximando-se, atou-lhe as feridas, como já falei, aplicou-lhe azeite e vinho, dando esses primeiros socorros, e pondo-o sobre o seu animal, sobre sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Essa ação toca no aspecto da prática do amor, isto é, do cuidado. O amor foi exercido na prática aqui, o amor, a generosidade foi aqui na prática. Então nós temos aqui um amor filantrópico, um amor que se fez realizar. Então isto é o cuidado contido no mandamento, esse que é contido nesse mandamento, pois que ordena: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Foi isso que fez o samaritano. O amor de que trata o mandamento não é um amor retórico e muito menos platônico, que fica só apenas no mundo das ideias. Deus nos mostra e exemplifica o amor verdadeiro que ele mesmo deu em João 3,16, quando nos diz que Deus ele amou o mundo de tal porque não pode explicar. Nós éramos como esse homem que estava ao pé da estrada. Nós não merecíamos o amor de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. O samaritano era visto como inimigo daquele, quem sabe, daquele próprio homem que estava caído, que poderia ser um judeu e certamente seria. Mas ele amou aquele homem que estava precisando de ajuda. Então nós temos exatamente que Deus ele amou a nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele samaritano, ele deu o que tinha para cuidar daquele homem. Deus, ele deu o que tinha para cuidar de mim e de você. Você que, quem sabe, espiritualmente está ferido, está caído à beira do caminho, talvez abandonado pela família, pela religião, pelos irmãos do teu ciclo religioso, aquelas pessoas que pareciam ser as mais honestas, as mais próximas, as mais amigas de você, podem ter virado as costas para você, mas lembra que Jesus, esse bom samaritano, é a figura do Jesus, que ele para curar as nossas feridas, colocar-nos sobre os seus ombros e nos dar consolo e abrigo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, o Filho do Homem veio para isso. A expressão grega para dizer que Deus amou nesse texto foi agapao, que quer dizer o quê? Que se refere ao amor prático. Então, agapao, o amor prático, um amor que comove, um amor que se enche de íntima compaixão. Ensina-nos que não basta dizermos que amamos, e nem mesmo apenas amarmos. Há que se avançar para o segundo estágio do amor, que é a prática, é o cuidado, é esse amor na prática. Não é apenas um amor de discurso. É necessário que esse amor ele seja prático, que seja esse amor que se faça sentir naquele que está necessitado, que é essa caridade, essa prática do amor no sentido prático. Então, o estágio do amor é necessário avançar para o segundo estágio, que era a prática do cuidado. Não há demonstração, isso aqui é muito interessante, não há demonstração de cuidado, ou seja, de amor,
sem a prática. Então não há demonstração de cuidado. Você não pode cuidar de alguém sem que você pratique a ação. Então, assim como não há cuidado sem a prática, não há amor sem compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico 3 nos apresenta aí dentro desse tópico 2 a caridade. O samaritano da parábola não apenas aproxima-se do homem que está ferido à beira do caminho, e nem somente se compadece dele, não só aproxima, fica com pena, fica compadecido dele. O que ele faz? Além de tudo isso, de aproximar, de se compadecer dele, ele decide o que? Curá-lo. Colocar o azeite, o vinho sobre a ferida, curá-lo, dar-lhe atendimento de emergência e conduzi-lo a uma estalagem. Já na estalagem, o samaritano recomenda ao hospedeiro que cuide do homem, pois ele precisaria prosseguir a sua viagem. Quando ele voltasse, ele pagaria toda a despesa que porventura tivesse sido gerada a mais. Então, tais atitudes são uma declaração, uma demonstração do amor, ou seja, o amor na prática. O amor do samaritano ao próximo foi expresso em atitudes. Ele expressou o amor em atitudes, em ações, a ponto de se comprometer até mesmo com os gastos que seriam gerados com a hospedagem daquele homem ferido até que ele estivesse restaurado. Para Cristo só existe realmente caridade, que é o amor na prática, se houver demonstração de amor, pois no texto de João 3,16, que nós já lemos, não diz apenas que Deus amou. Deus amou o mundo. Não só. Deus amou o mundo de tal maneira, mas como ele concretizou esse amor? Ele deu o seu Filho unigênito. Não é primogênito, não é único, o seu único filho. Ele deu o seu filho. A evidência de que Deus ama é demonstrada pela sua compaixão pelo mundo perdido. Deus se compadece e mostra isso na prática, ou seja, dando Jesus por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O último tópico da lição, para nós finalizarmos o vídeo, já vamos para quase 1h30. O último tópico tem como título: o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Quem é o meu próximo? Qualquer pessoa necessitada e que eu possa ajudá-la de várias maneiras possíveis que estiverem dentro das minhas possibilidades. Primeiro subtópico, o próximo. Na parábola, quem se fez o próximo do homem ferido foi uma pessoa que o doutor da lei teria como completamente indigna de receber a sua atenção e cuidados, visto que judeus e samaritanos nutriam recíproco sentimento de desprezo e quase ódio. Eram inimigos quase que mortais. Não havia para aquele doutor exemplo mais doloroso para Cristo utilizasse, ou seja, não havia algo mais difícil para aquele doutor ter que ver Jesus contando uma história onde um samaritano demonstra o verdadeiro amor a Deus e ao próximo. E por sua vez o judeu, um religioso, um levita, um sacerdote, não demonstrou nenhuma compaixão, nenhum amor. Então não havia para aquele doutor exemplo mais doloroso para Cristo utilizasse. Isso fica demonstrado quando, ao final da narrativa, Jesus pergunta ao doutor da lei qual dos três havia sido o seu próximo. Havia sido o próximo do homem que havia sido espancado pelos salteadores. E ele se limita a responder aquilo que eu falei. O que usou de misericórdia para com ele? Ele não fala o nome, foi o samaritano. Que para ele era muito difícil, humilhante. Era inconcebível para ele ter que admitir que o samaritano era capaz de um gesto como esse, ou que o samaritano de fato vivenciou o verdadeiro amor de Deus na prática. Mesmo assim, a palavra de Jesus, visando responder à pergunta inicial,
foi que o doutor da lei fizesse como? Fizesse igual ao samaritano. Aprendesse com o samaritano. Da mesma forma, devemos colocar em prática o amor que afirmamos ter a Deus. Isso é uma aplicação aqui da parábola. Sobre todas as coisas. Da mesma forma, devemos colocar em prática o amor que afirmamos ter a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, pois só assim fazendo estaremos aptos à vida eterna. E olha que a pergunta do doutor da lei é o que ele deveria fazer para a vida eterna. Era exatamente obedecer ao mandamento. E qual era o mandamento? Amar a Deus e amar ao próximo. Então, se quisermos herdar a vida eterna, o amor é o caminho. Todos os mandamentos se resumem no amor a Deus e no amor ao próximo. Infelizmente, nos tempos de hoje, ou nos tempos de Jesus, melhor dizendo, a hipocrisia humana, e também hoje não é diferente, nos tempos de Jesus, a hipocrisia humana, que faz com que homens conhecedores não sejam participantes do próprio conhecimento, já estava bem presente na sociedade judaica. Por isso Jesus teve diversos embates com os doutores da lei, que eram homens que tinham conhecimento, mas que pouco fazia diante do grande conhecimento que possuía das Escrituras. Talvez de Deus, muito pouco. Subtópico 2. Ajudar ao próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Isso aqui é muito interessante. Nós temos cuidado que ajudar ao próximo é um ato de amor, é um mandamento, mas não quer dizer com isso que ao estar ajudando ao próximo, eu estou comprando a salvação. Porque a ajuda ao próximo deve ser resultado de um amor maior a Deus. E quando nós falamos amar a Deus de todo o coração, não é apenas dizer eu gosto de Deus, eu admiro Deus. É ser vencido por Deus. É tornar-se voluntariamente um servo, um escravo de Deus. E aí o amor ao próximo vai ser uma consequência de uma dominação maior, que é o amor de Deus derramado em nossos corações. Então, ajudar ao próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Então, o salvo deve amar o próximo não para ser salvo, mas ama o próximo exatamente porque já é salvo. Nessa parábola, Jesus não quer afirmar que o samaritano pudesse alcançar a salvação por causa de sua beneficência e de sua atitude amorosa. Jesus apenas está respondendo à pergunta formulada pelo professor da lei, o doutor da lei. É importante salientarmos que fazer as obras de caridade não leva ninguém à salvação. Contudo, os verdadeiros filhos de Deus são feitos para as boas obras. São para as boas obras que nós somos gerados pelo Espírito Santo. Isto é, as realizam naturalmente. É impossível fazer diferente quando você está tomado pelo amor divino no seu coração. Assim, Cristo mostra ao mestre da lei que uma pessoa sincera soluciona facilmente essa questão que aos olhos daquele homem parecia tão complexa. Então, uma pessoa verdadeiramente sincera, tomada pelo amor de Deus, soluciona uma questão como essa de ajudar o outro de maneira natural e não terá tanta dificuldade como aquele doutor da lei tinha para entender esse princípio do mundo espiritual. Terceiro e penúltimo subtópico. A medida do amor para com o necessitado. A medida do amor para com o próximo não deve ser estabelecida com base nas diferenças de nacionalidade, confissão religiosa, grupo social, mas unicamente com base na necessidade do outro. Isso aqui é muito interessante. Qual deve ser a medida do nosso amor para com o necessitado? É com base na sua cor, na sua religião? É com base nas suas preferências religiosas, sexuais, seja lá o que for? Não. O nosso amor para com o próximo deve ser com base na sua necessidade. Nós devemos doar ao próximo a quantidade de amor que ele precisa. Então nós não podemos, diante do amor tão grande que nós recebemos da parte de Deus,
está delimitando o quanto eu devo amar ao próximo. Por quê? Porque o próximo que Deus colocar no meu caminho, cada um terá as suas necessidades específicas. Cada um terá as suas especificidades. E eu devo ter amor para o próximo, um amor capaz de cobrir a sua necessidade. Portanto, isso aqui é muito importante. Mas unicamente com base na necessidade do outro devemos amar. É a medida do amor. O próximo que se encontra em uma situação de emergência e precisa de algo, que algo seja realizado por ele naquele momento, não pode esperar qualquer análise ou palavra motivacional. Não vou analisar a situação, vou te dar uma palavra de ânimo. Não, ele precisa de ajuda, de ação, você podendo ajudá-lo. E sempre há como você fazer alguma coisa. Por isso estamos falando em ações concretas, ajudas materiais, assim como na parábola contada por Jesus. Então é um amor prático, um amor que seja vivenciado. É aquele amor, como o Tiago coloca, aquela fé que ela seja demonstrada através das obras, através de uma prática. Finalmente, o último tópico, subtópico da lição. Sendo o próximo. O doutor da lei havia perguntado quem era o próximo dele. Na resposta de Jesus, a pergunta é inversa, ou seja, de quem eu posso ou eu devo ser o próximo. Isso aqui é interessante. Ele perguntava quem era o seu próximo. A resposta de Jesus é de quem eu devo ser o próximo. Que a ideia de quem é meu próximo é quem vai se aproximar de mim para me ajudar. E de quem eu devo ser o próximo é eu tomar a iniciativa de ser próximo do outro. Isso é muito interessante. Se nós entendêssemos essa lei espiritual, que nós não devemos estar pedindo a Deus para que as pessoas se aproximem de nós, para que Ele levante próximos, mas que nós é que devemos ser o próximo das pessoas, é claro, oferecendo aquilo que nós podemos oferecer. Então Jesus faz o caminho inverso, de quem eu posso, eu devo ser o próximo. Essa é a questão. Então a questão colocada pelo doutor da lei não continha nenhum interesse ou um compromisso em ajudar de verdade. Por quê? Porque ele queria saber quem era o próximo dele, não de quem ele deveria ser próximo. Então não havia um compromisso de ajudar. Ele simplesmente, diante de uma outra pergunta de Jesus, de uma situação que havia criado, ele queria travar uma conversa, apenas uma conversa teórica. Mas não havia um fundamento de realidade, de querer, vontade de mudar, de ajudar. Já a indagação de Jesus reforçava-o a pensar acerca dessa obrigação. De acordo com o ensinamento de Jesus, o que fica claro é que o próximo trata-se de qualquer pessoa que se aproxima de outras com amor verdadeiro e generoso, sem levar em conta diferenças religiosas, culturais e sociais. Qualquer que fizer isso é próximo daquele que está necessitado. Jesus retoma a pergunta inicial e conclui dando uma resposta inesperada, pois o caminho proposto por ele é pautado no amor, com demonstrações práticas para com todos os homens. O coração cheio de amor fala e age de acordo com a consideração do mestre. Um coração que está cheio de amor vai falar e vai agir de acordo aos ensinamentos de Jesus, perguntando sempre de quem eu posso ser próximo, ou seja, de quem eu devo, a quem eu devo socorrer. E não quem é o meu próximo, mas de quem eu devo ser o próximo. Esse é o ensinamento de Jesus nessa parábola, que eu espero que tenha nos ensinado nesse momento. E a leitura aí da conclusão da lição nos diz o seguinte: a parábola estudada na lição de hoje foi uma história a exemplo, pois se trata de um mandamento de amar e exercitar a misericórdia para com o próximo. É um mandamento de amar e exercitar a misericórdia como Cristo nos amou e foi misericordioso para conosco. Aqui aprendemos que o amor não aceita limites na definição de quem é o próximo. Enquanto todas as sociedades e seus segmentos sociais acabam levantando barreiras para separá-las das demais pessoas, os discípulos de Cristo devem olhar para os seres humanos com igualdade,
pois o próprio Deus não faz acepção de pessoas, como está no livro de Atos 10, 34. Então, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale ao teu coração, que você entenda, que você possa não encontrar o teu próximo, mas buscar ser o próximo daqueles que Deus colocar no teu caminho. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz de Cristo esteja no teu coração. Oreis por mim para que Deus continue me dando graça. Se possível, continue divulgando o nosso trabalho, levando outros a ter interesse em inscrever no nosso canal, em estar divulgando o nosso trabalho. Como já falei aqui várias vezes, não tem nenhum interesse comercial, mesmo porque o próprio número de visualizações dos nossos vídeos e de pessoas que são inscritas no nosso grupo é um número pequeno, é inexpressível diante da grandiosidade do trabalho que a gente procura fazer, mas que você continua tendo sede de Deus e levando outros e evangelizando, fazendo o seu trabalho aí de bom samaritano, de próximo daqueles que também precisam ser alimentados com o alimento que você tem recebido. Que Deus abençoe, um grande abraço e a paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.